Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Ele a cada estrela faz brilhar no céu. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Deus sempre dá o perdão. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má. Arrependeu o Senhor de ter criado o homem. E disse Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Somente Ele, somente Deus, pode transformar trevas em luz. Somente Ele pode tomar essa nuvem escura, cinzentada, que é o homem sem Deus, e fazê-lo uma nuvem branca, um céu azul. Somente Deus pode livrar o homem da depravação do seu coração. Este problema só Ele pode resolver, o problema da depravação a qual se instaurou dentro do coração do homem, que por causa dela, nos dias de Noé, também nos dias de Sodoma e Gomorra, levou Deus a destruir aquelas gerações, levou Deus a destruir aquelas cidades. A depravação do coração humano, dos pensamentos, dos desejos do ser humano, levou Deus a derramar os seus justos juízos, porque quem é a criatura para indagar o Criador quanto aos juízos de Deus? Os juízos de Deus são justos. Ele derramou os seus juízos nos dias de Noé, nos dias de Ló, chamados dias de Sodoma e Gomorra, com justiça, porque estava em estado deplorável a maldade do coração do homem, assim como também nos dias que nós estamos vivendo, está deplorável. O quadro inteiro está lastimável, deplorável. Deus derramou os seus justos juízos, e culpados dos juízos, culpados das pragas que assolam a terra, o que muitos chamam de fenômenos da natureza, culpados disso é a natureza do homem. Culpado disso é a própria depravação
do coração do homem. Depravação é a falta de justiça dos homens, a falta de afeição pelas coisas puras, santas para com Deus. É a falta de respeitar aquilo que é santo, que é sagrado. Estas são as maiores culpas dos juízos e mesmo das pragas. Por que é que as pragas caíram no Egito? Eles não sabiam respeitar o que era puro, santo, não respeitavam o querer e a vontade de Deus. Essa dureza de coração, essa depravação de alma, de natureza, é que atrai os juízos, é que atrai as pragas. A depravação é também a corrupção da natureza moral do ser humano. Isso é depravação. Depravação é a tendência que esse homem tem para inclinar-se para o pecado, para pender-se para o que é imoral, profano, vulgar. Isto é depravação, é o pecado. Isto é que está trazendo tantas e tantas assolações sobre a vida humana aqui na Terra, tantas e tantas enfermidades, tantos e tantos conhecidos, chamados de fenômenos da natureza, mas que só sucedem por permissão do Criador, como quando sucedeu o grande tsunami que marcou a história da humanidade, com milhões de pessoas sendo assoladas, destruídas, e como grandes terremotos em grandes proporções, como aquele que aconteceu no Alasca em 1964, que abalou toda a Terra, muito embora não a tenha desequilibrado, mas não a tenha tirado ali do seu eixo, mas abalou toda a Terra. Isso entrou para a história. Mas é a natureza depravada que permanece dentro do ser humano e o leva a lutar contra a vontade de Deus. Quando um homem luta contra a vontade de Deus, ele está correndo o risco de entrar em juízos. Quando esse homem deixa o seu coração depravar-se a tal ponto, essa natureza pecaminosa crescesse dentro dele de tal maneira, natureza pecaminosa, pecado, doença interior, doença espiritual, que infeccionou todo o ser humano. Intelectualmente, os homens estão depravados. Quantas loucuras os intelectuais cometem pelo seu conhecimento. Sentimentos depravados, de pais contra filhos, filhos contra pais, maridos contra mulheres e assim sucessivamente, nação contra governo, governo contra os seus súditos, a sua nação, sentimentos depravados de um para com o outro, do próximo para com o seu semelhante, depravações. Isso infectou ou infeccionou todo o gênero humano. E essa enfermidade chamada pecado, depravação, isso nenhum homem tem remédio. Ou seja, o homem por si próprio, ele não vai ser capaz de curar a si mesmo, seu coração. O quanto o seu caráter foi distorcido, isso aí agora foge da esfera humana. O homem não dará conta de realmente fazer voltar a si mesmo a sua sã consciência. O mundo está vivendo em um estado de insanidade. É uma loucura geral. Esse homem por si mesmo, ele é incapaz de mudar seu caráter, mudar a sua vida. Ninguém tem remédio para isso. Somente Deus. Somente Deus é quem pode tomar esse homem, somente Deus é quem pode tomar este ser e arrancar de dentro do seu coração as depravações. Arrancar de dentro do seu coração essa natureza pecaminosa, porque o homem por si próprio,
é incapaz de mudar a si mesmo, seu caráter, sua vida, a ponto de torná-la de acordo com a lei de Deus, a ponto de tornar o seu caráter de acordo com a palavra. O homem não pode salvar a si mesmo, salvá-lo dessa praga, salvá-lo dessa, eu chamo de a pior praga, a pior tragédia que poderia assolar a raça humana, chama-se pecado, que se introduziu desde lá do Jardim do Éden. Onde ele entra é uma destruição só, onde ele entra é desastres e mais desastre, como aconteceu com Adão e Eva, e logo vemos Caim matando Abel. Onde o pecado entra, quantos desastres. Entrou no coração de Judas, e olha quanto desastre aconteceu. A pior praga, a pior tragédia que poderia assolar a raça humana, não é nem mesmo o tsunami é uma consequência. Não é nem mesmo os terremotos, o terremoto é uma consequência. Não é nem mesmo as grandes secas são apenas consequências. Às vezes a cabeça dói, dá febre no corpo, por consequência de uma enfermidade maior que precisa ser diagnosticada. Às vezes o país está vivendo uma terrível crise moral, crise espiritual, falando a igrejas, crise política, crise financeira, mas essa não é a pior assolação, a pior tragédia que nos acontece. Isso é só uma consequência do pior que está oculto, que está lá dentro. É como o câncer, está lá do lado de dentro, mas os sintomas aparecem. Essas crises, doenças e aflições são os sintomas aparecendo de algo pior que está comendo por dentro, que está destruindo o organismo, a sociedade, a família, está destruindo os valores, os princípios morais da sociedade e também da igreja. Praga, a pior tragédia é essa que está assolando a raça humana, pecado, que distorceu a natureza humana. As Escrituras falam que a natureza humana, após o pecado entrar no mundo, já não é boa, mas com o pecado ganhando tanto status, tanta posição, com ele sendo posto na mídia, havendo tanto telemarketing em cima daquilo que é pecaminoso, as Escrituras já falam da natureza humana como sendo uma natureza pecaminosa, que por si própria, sem o auxílio divino do Espírito Santo, porque São João diz que é o Espírito Santo que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então você já sabe que a natureza humana não pode ser vencida, o homem não pode ser convencido de suas burrices, de suas tonterias, de seus pecados, de suas culpas, se o Espírito de Deus não intervir nessa natureza. Vencer essa natureza humana para poder abater essa vida tão degradada, para poder nocautear essa vida tão dilacerada. Isso tem que ser uma obra do Espírito Santo. Como quando a Virgem Maria diz: como se dará isso? Visto que eu não conheço o varão, é impossível que eu dê à luz a um bebê sem conhecer varão. Como se dará isso? Logo, o anjo disse: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor fará sombras sobre ti. Há coisas que somente o Espírito de Deus pode fazer. Há problemas que somente o Espírito Santo pode resolver. Esse problema, meu caro ouvinte, dessa alma enferma, este problema que vive o ser humano em sua natureza, esta vida tão degradada, essa vida de devassidões, esse problema que vive o ser humano, uma vida tão corrupta, somente o Espírito Santo de Deus
é quem pode resolver esse terrível problema, que não há remédio para ele na psicologia, psiquiatria, não há remédio que a ciência possa dar que melhore, não há planos de governo, não há propostas mirabolantes, mágicas, que poderão pegar essa sociedade e colocá-las no trilho. Somente o Espírito Santo de Deus, e mesmo assim, se o homem aceitar, se o homem ouvir a voz dele, mesmo assim, se este homem abrir o seu coração, porque ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Porque Deus, ele é educado, ele não invade. Deus pode mudar. Deus pode cuidar ou curar esta enfermidade de alma. Se você abrir o teu coração, se você aceitar o auxílio do Espírito Santo, porque por si mesmo você não vai conseguir. Esta carne, esta natureza, ela está pendendo para as coisas que não agradam a Deus. Se você sustentar esse declive dela, essa inclinação que ela tem para as coisas que desagradam a Deus, ora, se você alimentar esta carne com os desejos, paixões da carne, logo você terá um homem em você, uma natureza, um ser em você, que terá aversão a Deus, aversão à palavra, não suportará ouvir falar de Deus, não suportará ouvir falar do reino dos céus, não suportará ouvir falar da salvação da alma. Se você alimentar este homem, esta natureza mal, natureza pecaminosa, se você alimentá-la com paixões, ela vai produzir dentro de ti uma total aversão a Deus e a sua palavra. E ela te levará a abominar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela te levará, se você alimentar essa carne, estou falando da carne, dos desejos da carne, estou falando das paixões da carne. Se você alimentar este homem exterior que inclina, disse o apóstolo São Paulo, para as coisas que são carnais e não para as coisas que são de cima, ela levará você a abominar as Escrituras, levará você a dar tanto valor para a Bíblia quanto se dá a uma revista qualquer, ou a um livrinho cômico qualquer, ou a um jornal qualquer, que leu e deixa ali no banco da cidade, ou que leu e joga ali para uma lata de lixo. Se você der lugar à carne, a Bíblia perderá o valor, como está perdendo. A carne vai sendo bem cuidada, a carne vai sendo bem tratada, a carne vai sendo bem alimentada, e a Bíblia segue perdendo valor dentro das igrejas. Não importa mais agradar a Deus, mas tenta-se agradar a Deus e aos homens, e não tem como servir a dois senhores. A Bíblia diz: há de agradar a um e entristecer ao outro. Você não pode alimentar essa natureza humana, porque senão este homem será completamente condenado naquele dia final. Você não pode alimentar a natureza humana, porque senão ela vai rejeitar o auxílio de Deus, que é o único remédio para transformar. A natureza humana, se você alimentá-la, vai levar você a rejeitar o auxílio divino, que é o único remédio que pode moldar o teu caráter. Do contrário, rejeitando você, como diz a Bíblia: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se rejeitares a voz de Deus, como diz também a Escritura, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você rejeita a voz de Deus, o chamado de Deus para poder te ajudar, a única maneira de vencer o pecado, vencer a carne, é você ouvindo o chamado de Deus, é aceitar o auxílio de Deus. Mas quando você rejeita, meu caro ouvinte, aí é como diz a Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo, no seu capítulo 3, verso 2.
aí o homem se torna daquela maneira que Paulo disse, amantes de si mesmo, ou seja, não amam a Deus, mas amam mais a si mesmos. Paulo diz que eles se tornam avarentos. Não é o retrato da civilização moderna, não é o retrato das igrejas modernas, não é esse o retrato dos homens que hoje estão na terra. A Bíblia nos mostra isso. Amantes de si mesmo. Por quê? Porque não querem ouvir a Deus, porque se ouvissem a Deus, amariam a Deus sobre todas as coisas, mas amam mais a si, amam mais os prazeres da carne, amam mais a beleza, amam mais aquilo que produz prazeres carnais. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos presunçosos, verso 2 de 2 Timóteo, capítulo 3. Por quê? Porque rejeita a graça de Deus. Vão se tornando uma geração de blasfemos. Quando é pregado as sãs, puras, limpas palavras do Evangelho, logo eles vão embora blasfemando. Não suportam ouvir a sã doutrina. Os comichões comem os ouvidos e eles vão embora e estabelecem para si doutores e doutrinadores, conforme suas concupiscências. O homem vai se tornando blasfemo. E por que não dizer que mesmo muitas igrejas vão se tornando blasfemas, porque rejeitam o auxílio de Deus, que é o único remédio que pode ajudar o ser humano a vencer essa natureza humana, a vencer essa natureza devassa, essa natureza corrupta. Mas ao rejeitar, o homem se torna, disse Paulo, blasfemos, perde o seu afeto natural, ele se torna irreconciliável. Quem rejeita o auxílio de Deus, e o auxílio de Deus vem, mas vem através da palavra. O auxílio de Deus vem, mas vem através do Espírito Santo, tomando a Bíblia, tomando as sãs palavras que produz vida eterna, a verdade que pode libertar, e levando de encontro a alma sedenta, necessitada. Mas quando o homem rejeita esse auxílio, a Bíblia diz que ele se torna irreconciliável. E depois disso, ele passa a caluniar o próprio Evangelho. Ele se torna cruel, cruel com sua própria alma, negando a ela aquilo que pode lhe dar segurança, negando à alma aquilo que poderia lhe dar um bom comportamento, uma boa conduta, no que diz respeito a obedecer os princípios de Deus. Mas se tornam cruéis, verso 3 de 2 Timóteo, capítulo 3, se tornam sem amor para com os bons. E aí a Escritura segue dizendo que esta seria a natureza dos homens que estariam na terra nos últimos dias, extrema corrupção nos últimos tempos. É o texto que nós estamos aberto aqui no estúdio. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, são religiosos, igrejeiros, todos frequentam uma igreja, têm uma origem religiosa, mas a Bíblia diz, todavia, negam a eficácia, o poder da palavra que transforma, que tira de dentro do homem aquela natureza degradada, aquela natureza corrupta, extrema corrupção nos últimos dias. Isto é 2 Timóteo 3. Gênesis 6, a Bíblia diz, a grande corrupção do gênero humano. É exatamente a hora que estamos vivendo. Calamidade, extrema corrupção, natureza devassa, que o homem não pode vencê-la por si mesmo. Se rejeitamos a Deus, cada dia mais vamos inclinar para as obras infrutíferas da carne, que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7, meu precioso ouvinte, que estas obras da carne se resumem em inimizade com Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O carnaval é inimizade contra Deus. Os vícios é inimizade contra Deus. A prostituição é inimizade contra Deus.
tudo aquilo que provoca e suscita o adultério, a cobiça, a destruição dos lares. Isto é inimizade contra Deus. A Bíblia diz, porque a inclinação da carne é morte. Romanos 8, verso 6, o mundo está inclinando para a carne, as igrejas estão inclinando para a carne, e o mundo segue entrando e agora dominando as igrejas. O último território que o diabo está dominando é as igrejas. O mundo, disse Paulo, jaz no maligno. Agora o inimigo está entrando nas igrejas. A inclinação da carne é morte. Por que a inclinação da carne é morte? Porque a inclinação da carne leva o homem a viver no pecado, e o salário do pecado é morte. E no verso 7, a Escritura diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não há possibilidade de ser amigo do mundo, da carne, com suas inclinações, com suas vaidades, com seus desejos, e amigo do Espírito Santo ao mesmo tempo. Ou há de agradar um, ou há de agradar o outro. Que comunhão tem a luz com as trevas? Como podeis servir a dois senhores? Ou servireis a carne com suas depravações, com suas imoralidades? Ou servireis a carne, e tudo que agrada a carne é mundo, é Egito, é pecado? Ou servireis a carne com suas depravações? Ou servireis o Espírito Santo, que nos levará a viver uma vida rendida, entregue, doada, santificada na presença de Deus? Porque sem isto será impossível vermos a Deus, ou um ao outro. Não tem como agradar a dois senhores. Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 8, Paulo disse que o pecado, quando ele toma ocasião, o pecado não pode tomar ocasião. Não podemos negociar com o mundo, povo de Deus. Filhos de Deus, não podemos negociar com o mundo, não podemos dar ocasião ao pecado, ocasião ao mundo. O diabo é astuto, é intelectual, é doutor antigo, é guerreiro antiguíssimo. Ele sabe conquistar e enganar. Ele conquistou a terça parte dos anjos. Diz o apóstolo São Paulo que se o pecado tomar ocasião, Romanos 7, 8, ele desperta todas as concupiscências. Não dê ocasião à carne, senão ele vai acordar as concupiscências, que faz parte da natureza humana, que está aí dentro deste corpo gerado no pecado. Paulo disse, quando o pecado ele ganha a ocasião, desperta as concupiscências. Que concupiscência? Aquela que a Bíblia disse, a da carne, o dos olhos e a soberba da vida. É para isso que Deus está falando contigo nesse momento. Foi para isso que Deus te colocou, para ouvir esta programação, para te chamar, meu caro ouvinte, para abandonar o mundo, o pecado, para abandonar esta vida de completa depravação, vida que tem aversão pelas coisas que são santas, puras, legais, limpa aos olhos de Deus. Ora, meu precioso ouvinte, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, abra a tua alma, porque Deus pode te auxiliar para vencer esta vida depravada, esta natureza incontrolável, esta natureza que só pende para o pecado e a incredulidade. Abra a tua alma, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, eu vou auxiliá-lo, eu vou ajudá-lo a vencer este homem carnal, a fim de que o homem interior, o homem espiritual, possa governar esta casa, para então ires aos céus, santos céus. Amigo ouvinte, você que tem acompanhado a nossa programação, não deixe de visitar a nossa igreja. Aqui na cidade de Passos, nós estamos situados na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem às quartas e sextas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, na cidade de Arcos,
Você também pode visitar o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, Rua Lucas Luiz de Farias, número 766, com cultos todas as terças-feiras, às 19h30 e aos sábados, às 18h30. Ou, se preferir...